normalmente eu encaminho esse caso para a psicologia, ela consegue tirar alguma coisa desse funcionário. Ou, às vezes, é isso que ele falou. Ele não quer ficar no trabalho, mas ele também não quer pedir conta para não perder todos os direitos. Isso é muito comum no dia a dia nosso. Então, assim, às vezes a chefia chega ele na chincha mesmo. Cara, ó, vê aí o que você quer, por que você está fazendo isso e tal, o que está acontecendo, vamos lá, na real. Olho no olho, tate a tate, e aí ele entrega. E se ele fala que não, que é por pontual, é por causa de fulano ou de fulano, aí o RH vai tomar as suas precauções. E se for doença, a gente vai investigar essa doença, vai ver Ramazine, né? O que você faz, o que você está sentindo realmente, e aí a gente vai investigar. Ou, às vezes, é só isso mesmo, ambiente de trabalho pesado, que ele não tá bem organizado, ele não está no lugar que ele deveria se encaixar, e aí a gente faz uma mudança de função e esse funcionário vai bem até ad eterno, né? Ok? Alguém colocou mais alguma coisa aí? Tem algum caso aí interessante? Cesta básica, né? Funcionário do mês também, né? Interessante. O que mais? Mais alguma coisa aí, pessoal? Participação nos lucros da empresa. Tem empresas que fazem isso, que quando a empresa bate uma meta de lucro, todos os funcionários recebem. Eu esqueci o nome disso. Mas tem empresas que fazem isso e já motiva o funcionário a dar mais gás. Isso. E tem uma coisa também, pessoal, que eles fazem, eles colocam normalmente o gerente, alguma coisa com 1%, 5% do lucro das empresas, que é para ele também se adequar a isso. Para a chefia organizar bem os trabalhadores dele, né? Não ser carrasco, para ele aumentar essa produtividade, porque ele não ganha salário. Ele não bate ponto, ele não ganha salário, então ele ganha a porcentagem da empresa. Então, se a empresa está bem, ele vai ganhar. O pessoal também adota muito isso. Esses supervisores de empresa grande, né? Para eles mesmo terem mais motivação de ser um chefe melhor para os funcionários deles. Mais alguma ideia aí? Cesta básica, tem viagens tem patrocínio aí de viagem do funcionário do mês, né? Paga tudo uma viagem lá para o Nordeste, para Fernando de Noronha ou para onde quer que seja, né? Ok? Plano de carreira também, treinamento, Isso. análise ergonômica da função que é exercida. Exatamente. Tipo costureira, né? Tá fazendo aquela atividade repetitiva ali o tempo inteiro, então tem que ter uma análise ergonômica para ver como tá funcionando isso. Exatamente, né? Então eles colocam as atividades laborais que vocês falaram aí no início, que melhora bastante funcionários de banco, que a gente sabe que é movimento repetitivo, esses escritórios grandes, os call centers, né, que ficam o dia inteiro atendendo telefone, então tem essas atividades laborais, cadeira de massagem aí, né, que vocês viram, empresa grande tem condições disso, né? Vocês viram o tanto que eles estão doando aí para o Covid agora, né? Então eles têm condições de melhorar a vida aí do funcionário, né? Promoções também, porque às vezes o funcionário está lá na empresa há 5, 6 anos, aí ele vê um outro que chegou há 1 ano e foi promovido para um cargo que ele esperava que era para ele, e aí já é o motivo para desmotivacionar ele. Com certeza, né? Então tem que olhar todos esses detalhes, né? Então, pessoal, o que que acontece? Com a gente cai mais essa parte do absenteísmo. Por que que o funcionário está faltando? Todo dia ele está trazendo atestado, todo dia. Então, o que que eles fazem da parte prática da medicina do trabalho? Eles pedem para a gente homologar esses atestados dos funcionários deles, o pessoal da ocupacional, no caso nós, médicos do trabalho, para levantar essa linha investigatória. Se realmente aquele funcionário está doente, o que é essa doença, se realmente faz sentido esse monte de atestado que ele está trazendo e o que a gente pode fazer para melhorar essa parte de saúde dele. E aí a gente sinaliza para o RH, não, realmente, ele veio com os exames alterados, ele está fazendo tratamento com o colega tal, ele está fazendo o tratamento certo, essa doença
estimativa dela é tantos dias mesmo de recuperação, entendeu? Para dar esse feedback aí, para a empresa não tomar nenhuma medida desfavorável, né? E perceber que esse funcionário realmente está doente ou não, né? Ou é um funcionário malandro deles aí, ok? Então, presenteísmo e absenteísmo, qual que é o pior? O mais ruim de todos. Os dois são Presenteísmo. o presenteísmo, né? Todo mundo concorda com o Henrique? Ok? Sim, professor. Acho que o Henrique tá certo também. Tá, né? Sim, professor Henrique tá certo. Esse presenteísmo aí, o que vai acontecer? Ele não vai usar EPI, ele está super desatento, né? No nosso caso, se a gente tiver presenteísmo, é amputação na certa, né? É serralheria. Eles estão expostos a metais pesados. Se não usar o EPI, é perigoso. Se não prestar atenção na serra ali, é perigoso, né? Amputação e por aí afora, né? Ok? Tá, vamos lá. Nossa segunda aqui. A segunda é grande. Gente, ó, a segunda, cada um pode falar sobre o manganês, tá? No nosso caso, a gente identificou a manipulação de vários metais pesados, que são o chumbo, o manganês e o mercúrio. Por que o mercúrio? Na serralheria tem o mercúrio? Não, mas eles são vizinhos de um garimpo, né? E aí, quais os exames de controle que nós vamos pedir para o mercúrio, para o chumbo e para o manganês? Quais os valores de referência e quais os sinais e sintomas que esses metais pesados podem provocar aí nos nossos funcionários? Vamos lá, quem quer falar sobre o... Pode começar pelo mercúrio, pelo manganês ou pelo chumbo. Alguém lê aí, gente. Pode ler essa daí que é grandona. Um fala de um, outro de outro, de outro. Bora? Ô, gente, pode ler a questão. Cadê a fisiopatologia aí do chumbo? Eita, tá todo mundo dormindo? Quem tá junto aí, pode ler. Hello? Vou ler, professor. Pode ler, Vitor. Parabéns aí. Ó, já vou dar um ponto pro Vitor aqui de participação. Ó, vocês já me mandaram essas questões, né? Muita gente já respondeu. Pode ler, não tem problema para a gente conduzir a aula aí. Pode ler, Vitor. Chumbo. Ele é muito usado na fabricação das baterias, revestimentos de piso, e ele possui uma toxicidade em um determinado ponto. O trabalhador ele vai se expor a esse conteúdo através dos fumos metálicos ou as poeiras de sais. E para prevenir isso é necessário que haja a utilização adequada dos EPIs, né, que o ambiente também favoreça a proteção, né, como a ventilação do local, até mesmo dependendo de onde ele trabalha, a questão do solo. A patogenia da intoxicação por chumbo tem algumas siglas, professora, que eu não consegui entender, mas eu vou dar uma lida aqui. Pode ler. O chumbo ele vai entrar na corrente sanguínea como íon Pb. E aí, o que ele vai acontecer? Ele vai ser absorvido na via respiratória, né, na forma iônica, vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer uma ligação com as hemácias. E aí, quando ele faz isso, ele vai ser depositado nas estruturas ósseas, nos tecidos moles, e aí vai começar a se acumular naquelas regiões. E aí, quando ele começa... Ele se liga ao M, da hemoglobina, né? Isso, nas hemácias, exatamente. Isso. Quando ele começa a se acumular, muito bem, ele vai começar a inibir algumas enzimas e começa a acoplar alguns receptores e vai inibir algumas funções que eles vão exercer, como por exemplo,
diz que vai inibir o ALAD, que é isso, uma parte que eu não consegui encontrar, que eu não sei o que é, e a ferroquelatase. Ele diz que a ALAD catalisa a condensação de cacete. Ele diz que vai inibir a condensação de duas... Olha, deu uma cascata bioquímica aqui, professor. Você quer que eu leia mesmo? Ah, não, pode ler. Tá bom. Tá, ele vai inibir o ALAD e a ferroquelatase. A inibição da ALAD resulta no acúmulo de uma substância e a ferroquetalase vai catalisar a inserção de ferro no anel de protoporfirina, propotiforina, que é responsável por formar o grupo M, o agrupamento M. E aí essa inibição vai resultar no acúmulo dessa propotiforina, e aí que substitui o agrupamento M na molécula da hemoglobina. Então, esse que vai ser o mecanismo de ligação entre o íon de chumbo com a hemácia. Muito bem. Acredito que seja isso. Isso. Os exames indicadores é a presença de ácido aminolevolínico, que é o ALA, o valor de referência... Isso, o ALA-U, ácido aminolevolínico, diz que a concentração dele, o valor de referência é até 4,5 miligramas. E a presença de chumbo no sangue, a procura de íon Pb na corrente sanguínea. Que o valor de referência dele é entre 40 e 100 miligramas. Certo. Os exames que são solicitados são esses, a plumbemia e a questão da presença do ácido aminolevolínico, que é o ALA-U. E aí, se eles apresentarem altas taxas no exame periódico, a pessoa pode confirmar também a questão do diagnóstico. Mas, claro, antes de fazer esses exames, ele vai ter todo um quadro clínico para que ele possa se direcionar ao pedido desses exames. Então, se alguém quiser falar um pouco do quadro clínico aí, eu deixo. Vai, gente, quem colocou aí? Pode ler. Gastrointestinal, nível de gastrointestinal, a gente tem? Professor, até onde eu peguei assim só os principais, não fiquei detalhando tanto. Mas eram cólicas abdominais, a constipação, pode também, como você até comentou na outra aula, esses três eles conseguem passar a barreira hematocefálica. Então, ele vai causar tremor, alteração no humor, devido ao seu depósito lá no cérebro. Ocorre também a perda do desejo sexual, tanto da mulher como no homem, e a infertilidade, principalmente no homem. E a deficiência cognitiva também é outro assim, ponto que acontece. Muito bem, né? Então, a gente vai ter, pelo raciocínio do Vitor aí, como a molécula do chumbo, o chumbo em altas exposições, isso aí, gente, também não é assim, não. Foi lá de funcionário de serralheria, de construção, que até maquiagem, né, tem chumbo, né? Vocês viram que até nas maquiagens nossas tem chumbo, né? Então, assim, ao longo de muitos anos de exposição, principalmente, ele vai ter o quê? Nas baterias de carro também tem chumbo, né? Então, ele vai se ligar à molécula M, é o exame mais barato que a gente pede em todos os PCMSOs e que já vai nos atentar a isso de acordo com essa fisiopatologia que o Vitor editou aí. Nós vamos pedir o quê? De urina? O hemograma, né? A urina também, urina a gente vai pedir, mas aí num outro momento. Mas assim, esse hemograma, ele já vai ditar alguma coisa para mim. Por quê? Porque se ligando ao grupo M da hemoglobina, nós já vamos ter uma queda de glóbulos vermelhos, que vai provocar o quê aí? Uma anemia, né? Então, a hora que você pegar um funcionário exposto a chumbo, funcionário de serralheria, funcionário aí que trabalha com baterias,
e com tintas, que tá com uma anemia, a primeira coisa que você vai perguntar, opa, peraí, você trabalha com o quê? Há quanto tempo? Como é que o senhor está se sentindo? Ah, eu tô com umas cólicas abdominal e tal, uma fraqueza. Aí você olha o hemograma desse funcionário, tá com anemia, já vai te levantar alguma suspeita, tá? Há quanto tempo o senhor trabalha nessa empresa? Há quanto tempo o senhor está exposto a esse chumbo, tá? E aí a gente vai investigando. Aí a gente vai aparecer no sangue o plumbismo, tá? Que são os nomes, saturnismo, que é a impregnação aí que a gente tem a nível de sistema nervoso, e aí vai ter todas umas características do chumbo. A alteração que é patognomônico de plumbismo, saturnismo, é aquela linha azul de Burton. Alguém viu a linha azul de Burton? Essa linha azul de Burton, gente, ó, tá todo mundo ouvindo aí, né? O som tá bom, né? Essa linha azul de Burton é uma linha característica do plumbismo, tá? Do saturnismo. Então, qual é o nome da intoxicação por chumbo? Plumbismo, saturnismo. E aí o funcionário dá aquela risada com aquela linha gengival azul. Isso é patognomônico de intoxicação por chumbo, ok? Beleza. Ok. Pessoal, Beleza, professora. Estou escutando. ok? professora. Certo. Tá, vocês estão ouvindo, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é comum na medicina do trabalho? Não é tão comum, não. A gente pode até pegar, mas não é muito comum, não. Porém, esse plumbismo, saturnismo, fator patognomônico da intoxicação por chumbo, ele cai muito nas provas de residência e em provas de concurso, tá? Então, tem prova de concurso aí do tribunal, para quem quer seguir carreira aí de tribunal, quem quer ir trabalhar lá em Brasília e tal, cai muito essa parte aí, tá? Então, eles vão perguntar, eles não falam intoxicação de chumbo, não, eles vão falar plumbismo, saturnismo, outra síndrome característica da intoxicação por chumbo chama síndrome de Korsakoff. Você faz a ausculta do paciente, não é aquele tum-tá, tum-tá, tum-tá do batimento cardíaco, não. Ele faz... Ele faz que chama síndrome, ele faz uma outra... Você faz uma ausculta cardíaca característico de síndrome de Korsakoff, que é esse movimento aí da área cardíaca dele. Então, o eletrocardiograma dele também vai estar alterado se ele tiver uma intoxicação já grave, já a longo tempo do chumbo, tá? Então, síndrome de Korsakoff, linha azul de Burton, plumbismo, saturnismo são sintomas da intoxicação por chumbo, ok? E a fisiopatologia, dá uma olhada lá, que ela cai também em prova aí de residência, tá? Professora, Oi. situações que um cara chega numa unidade intoxicado por chumbo, como que a gente conduz para caso, tipo assim, para atendê-lo, né, para fazer o antagonismo do agente intoxicante, e como que a gente procede depois para relatar? A gente tem que relatar para a empresa dele, ou o próprio funcionário, se sobreviver à intoxicação, que faz isso, ou o médico tem que tem alguma documentação para fazer? Tem. Primeiro de tudo, a gente se confirmar que ele realmente está com intoxicação e que é ocupacional, a gente já vai fazer CAT, já vai abrir CAT. Os tratamentos variam muito. O mais comum são as quelações. Você entra com antagonista mesmo, mas isso aí já é a nível hospitalar, infectologista, né? Você tem que analisar os parâmetros do exame dele, o ALAU, né? Aí você vai ver a presença da Corprophyria, cadê o nome dele? Você vai analisar a copropirinina, que está dentro já vai entrar na urina. Você pediu o exame de urina e aparece. Então, normalmente, isso aí já é infecção por chumbo, tá?
E aí a gente vai conduzir da parte médico do trabalho de um jeito, vai ver a exposição, há quanto tempo, e normalmente a gente vai encaminhar ele se ele tiver alguns sintomas já relevantes. Ano passado não, há uns 3 anos atrás, eu tive uma impregnação por manganês que me assustou muito. Só que o paciente era assintomático. Então, o que a gente concluiu? Eu pedi ajuda aí dos médicos do trabalho mais antigo, falei com o pessoal, até mandei mensagem para o pessoal da Fundacentro. Se ele está impregnado e ele não tem sintoma nenhum, é só acompanhar esse funcionário. E aí acabou que ele não tinha nada. Eu falei, você não acorda meio bêbado de manhã? Não. Você está tendo esquecimento? Não. Eu investiguei tudo o caso, eu fui na serralheria que ele trabalha aqui em Porto Velho. Aí eu falei com um dos funcionários, um dos proprietários lá da serralheria. Ele falou, doutor, o nosso maior problema não é aqui, porque aqui eles usam EPI, eles fazem todos os treinamentos, a gente pede todos os exames, vocês veem que todos os exames que vocês solicitam na clínica, eu autorizo. Só que o problema é que eles saem daqui e ficam pregando portão aí em todos esses condomínios de luxo aí, não de luxo, que vocês têm aí na cidade. E aí já sem EPI, fica até de noite fazendo esses bicos aí e a gente foge do nosso controle. Então, se esse funcionário for reclamar na justiça que ele está com intoxicação por conta do trabalho dele aqui, eu tenho foto dele. Aí já entra a parte de medicina legal, né? Quem está na liga aí de medicina legal já vê como é que é mais complicado essa coisa. Mas, para nós, médicos do trabalho, a gente faz essa parte investigatória, se comprovar que é ocupacional, já registra a CAT e aí o tratamento a gente já direciona, ok? Mas a gente tem que saber quais são as fisiopatologias, quais são as doenças que ele vai apresentar, para a gente poder direcionar o caso e ver se é ocupacional ou não, tá bom? E o manganês aí, tá ok do chumbo? Mais alguma coisa do chumbo? Alguém colocou alguma coisa? Eu coloquei umas coisinhas aqui, no quadro clínico aqui, mas... Tá, pode ir, Vitor. Tá. Pode falar. Na verdade, eu separei o quadro clínico em 2 fases de intoxicação, aguda e crônica. A aguda é quando a pessoa tem uma alta taxa de absorção do chumbo em um curto espaço de tempo, e aí os sintomas serão bem pertinentes, como a cólica intensa, que pode ser chamada também de cólica satúrnica, vômitos, que é a do saturnismo. Ele pode estar pálido e com oligúria. Por conta da anemia, né? E aí nesse caso, é você pegar esses sintomas aliado ao ambiente de trabalho deles, com o que ele mexe. E aí você pode fazer essa junção dessa coleta de dados e aí sim solicitar os exames específicos para intoxicação para chumbo, que é as dosagens dos íons de chumbo e o ALAU. Já a crônica é aquela intoxicação que acontece meses ou após anos de exposição. Então ele vai ter uma alteração inicial um pouco diferente. Nesse caso, ele vai ser caracterizada por alguns achados em outros exames específicos, como por exemplo, a eletroneuromiografia, que vai demonstrar que esse paciente vai estar com uma diminuição da velocidade de condução motora, só que sem repercussão clínica ainda. Então, tem outros exames aqui também, mas o que eu quero dizer é que eu acredito que com o tempo ele pode estar assintomático, mas quanto mais exposto ele fica, mais danos os íons a intoxicação vai causando, mesmo eles não sentindo absolutamente nada. Então, a aguda vai ser mais ou menos isso. Ele vai intoxicar o paciente e ele vai apresentar sintomas clássicos logo de cara. A crônica não, ela vai ser com o tempo, até que o dano deixe de ser perceptível. Exatamente. E aí você tem que afastar esse funcionário da atividade dele o mais rápido possível, né? Tem que arrumar outra coisa para fazer. Alguém mais, gente, completar chumbo aí? Vamos pro manganês? Então, ó, chumbo, plumbismo, saturnismo, patognomônico, linha de Burton, dá uma lida aí nessa linha aí, tá? E os exames?
o ácido delta-aminolevulínico, né? E o de urina, ok? Vai lá, e no manganês? Outra pessoa, responde aí o que falou do manganês aí. Pode ler. É o Vitor mesmo? Só o Vitor está na aula? Hoje vocês elegeram ele para ficar na aula? Como que vocês distribuem isso aí? Maicon, Luiz, Amabile. Eu tô dando café pro meu filho aqui, acabou de acordar. Tô vendo. Vocês estão tudo dormindo. Vai. Então, beleza. Vamos lá. Quem está antenado aí, lê aí, por favor. O manganês ele vai ser absorvido pela via respiratória e dessa forma vai ser distribuído ali para vários tecidos. O mecanismo de ação dele ainda não é muito claro, mas ele causa lesões irreversíveis no núcleo da base do cérebro, principalmente neurônios dopaminérgicos. Certo. A ligação dele é bem forte na hematoencefálica, né? No sistema nervoso. O que mais, gente? Qual é o nome da intoxicação por manganês? Manganismo? Manganismo e parkinsonismo. Por que ele tem esse nome de parkinsonismo? Porque quando ele se deposita, ele vai causar lesões nos núcleos da base do cérebro. E ele vai atingir os neurônios dopaminérgicos. Isso. Então, gente, vai parecer que esse funcionário tá bêbado, né? É igual quando a gente bebe muito aí, níveis de álcool alterados aí, a gente vai ter ligação também, né? Do mesmo jeito aí, puro álcool no organismo, né? Vai provocar isso aí, que o manganês provoca. Aí, ele também tem um fator patognomônico. Você vê o paciente entrando na sala do teu consultório com as pontas do pés. Como é que chama isso aí? Alteração do... Bora, moçada, dormindo. Passo da bailarina, né? Então, o que acontece com esse funcionário? Gente, atenção aí, ó. Então, o manganismo, o parkinsonismo, por isso que tem que ler a fisiopatologia da doença, para a gente entender por que aquele funcionário está andando daquele jeito. Quando ele chega na empresa, de manhã cedo, ele já chega sem equilíbrio. Parece que ele bebeu, entendeu? Então, assim, todo mundo fala, cara, tá bebendo, enchendo a cara logo cedo, mas não é isso. É que ele está já tendo alterações já do manganismo, né? Parkinsonismo. E aí, parece que ele está bêbado logo cedo, mas por conta dessas alterações que ele tem aí a nível de sistema nervoso. E com o passar do tempo, esse paciente, assim, ele fica com umas características, ele dá aquelas risadas, assim, forçadas, choro fácil, ele não consegue mais se equilibrar, tá? Então, foi isso que me assustou desse funcionário. Ele chegou já no consultório, o normal aí do manganês varia de 8,8 microgramas, ele já chegou com 15 nos exames dele. E aí eu fiquei assustada, perguntei para ele, você está tendo alguma alteração, assim, está esquecendo as coisas? Está tendo choro fácil, ri à toa por qualquer coisa? Não estou tendo nada disso. Anda como bêbado, anda na ponta do pé. Ele falou, não tem nada disso. E aí eu pedi ajuda aí para os colegas médicos mais antigos, aí médico do trabalho e tal. Nós tivemos um congresso naquele ano, comentei com o pessoal da Fundacentro, ele falou assim, ó, a única coisa que você tem que fazer é acompanhar esse caso aí com os periódicos, porque ele fez uma impregnação. Se ele está sintomático, ele não apresentou nenhuma alteração. Então, vida que segue. E aí um dos proprietários da serralheria falou isso para mim, né? Falou, ó, doutora, a gente controla aqui, mas aí eles fazem bico fora, né? Lógico. E aí a gente não tem como controlar, mas eu orientei, falei para ele do perigo, entendeu? Que tem que usar máscara. Lá na serralheria, elas são altas, elas parecem aquele estádio de esportivo nosso, bem alto o teto, arejado.
que é para não ficar inalando, né, aquelas poeiras metálicas. Mas aí eles vão e fazem bico fora, você já perde o controle, né? Mas é isso aí que a gente tem que fazer, solicitar os exames, verificar. Então, manganês, passo da bailarina é o patognomônico. Nome, manganismo e o parkinsonismo, tá? Então, quem não respondeu isso, dá uma lida aí no manganês novamente e pode corrigir. Alguém mais viu mais alguma coisa do manganês? Pedido de exame aí, o que a gente vai pedir? Pessoal, vocês tiveram aula de farmaco hoje? Tem esse livro de toxicologia que eu não consegui mandar foto lá para vocês, tá? E tem também o da Fundacentro, que foi o que eu mandei para vocês aí de bibliografias, né? Ok? O exame laboratorial vai ser sobre o aumento do ácido homovanílico. O exame de sangue e urina não tem muito valor para ele, não. O manganês, né? Isso. Mas a gente pede para dosar o manganês sanguíneo e urinário também. Esse paciente que eu tive, eu pedi para fazer a dosagem, aí foi para fora tudo, mas dosaram, tá? Ok? Gente, o mercúrio, vamos lá. Quem respondeu o mercúrio aí? A doença aqui muito comum aqui em Rondônia, né? Por conta do garimpo. Cadê o mercúrio? Quem respondeu o mercúrio aí? Vamos lá. Ó, isso vai cair na prova, hein? Esses metais vai cair, porque é cobrado em residência, é cobrado em concurso, tá? Vai lá. Quem respondeu mercúrio aí? Como é que chama o nome da intoxicação por mercúrio? Pessoal, é só o José Henrique, quem mais está respondendo aí? Iago? Heretismo, professora. O Vitor está respondendo. Ninguém vai fazer medicina do trabalho aí? Nossa Senhora. Medicina Professora. legal. Quem vai fazer medicina legal vai fazer medicina do trabalho. Vai. Oi, Henrique. Pode responder aí. Ou o Vitor Heretismo? mesmo. Heretismo? Hidrargirismo. Hidrargirismo ou doença do chapeleiro maluco, né? Vai lá, vamos ver o mercúrio. Professor, aqui ele fala que ele pode causar toxicidade sistêmica ou lesão de pele e mucosas. As concentrações normais dele no sangue total em indivíduos não expostos ocupacionalmente são geralmente inferiores a 1 micrograma. Isso. Indivíduos normais que têm exposição ocupacional leve podem apresentar rotineiramente níveis acima de 1,5. Da mesma forma que tem que tomar cuidado também com a dieta rica em peixes, frutos do mar e outros alimentos contendo mercúrio. É a causa comum de mercúrio moderadamente elevado na ausência de sintomas clínicos. A determinação de mercúrio em sangue total é o melhor indicador da exposição ao mercúrio orgânico, que é o metilmercúrio. Considera-se a exposição significativa ao mercúrio orgânico níveis maiores que 5 microgramas. No caso do mercúrio inorgânico, considera-se valores maiores que 20 microgramas como indicativo de exposição significativa, uma vez que menos de 10% do metilmercúrio é inorgânico elementar. Conforme a NR7, o mercúrio urinário é o indicador biológico para exposição ao mercúrio inorgânico. Observa-se que manifestações clínicas de intoxicações não são comuns quando o mercúrio urinário encontra-se inferior a 500 microgramas de creatinina. O mercúrio urinário também pode ser usado para acompanhar a terapia de quelação
que, imobilizando o metal, aumenta a sua excreção urinária. O material é o sangue e o material é a urina de amostra isolada. Muito bem. Tá, ok. Alguém tem mais alguma coisa aí? Então, o patognomônico dele é loucura do chapeleiro. Por que que é chamado loucura do chapeleiro? Alguém achou aí doença Ele causa alterações no sistema nervoso da pessoa, né? A fisiopatologia dele é da forma solúvel através da oxidação, que acaba resultando em compostos solúveis e que vão ser absorvidos principalmente pelas mucosas. E as formas insolúveis através da pele e de glândulas sebáceas. E aí isso daí vai interferir no metabolismo e na função celular do organismo, que aí pode comprometer a função enzimática, entre outras. Exatamente, né? Então, gente, no século passado, o pessoal usava muito chapéu, né? E aqueles aros que eram feitos para colocar na cabeça, hoje não, que hoje tem material aí da China de tudo quanto é jeito, né? Mas eles eram confeccionados com a queima do mercúrio. Então, aqueles arcos eram feitos com mercúrio mesmo. Eles derretiam o mercúrio e faziam aqueles arcos do chapéu. Então, por isso que foi conhecido como doença do chapeleiro. E nós também aderimos essa denominação, porque aquela peneira lá de filtrar o ouro lá, de separar o ouro da terra, da água lá contaminada, para extrair a pepita, também parece um chapéu, né? Um chapéu de japonês, né? Minamata lá, por isso que tem a ilha Minamata do Japão. Então, Uma tudo bateia, tem essa... Quem leu aí certinho as doenças do mercúrio, achou isso aí, tá? Então, ele é denominado doença do chapeleiro, por quê? Porque eles derretiam e inalavam aquele mercúrio. O que nós temos em rede hospitalar que contém mercúrio? Quais são os aparelhos lá? O termômetro, né? Um termômetro. E também os esfigmomanômetro antigo, aqueles de pé. Vocês lembram aqueles aparelhos de verificar para esse carrinho? Aquilo lá foi abolido, tá? Porque ele tinha uma concentração de mercúrio muito grande, mas para a gente conseguir inalar aquele mercúrio, se você quebrar um termômetro e inalar aquilo lá vai ser perigoso? Não, porque você tem que aquecer, que é o que acontece com o pessoal de garimpo. Então, por isso que o pessoal de garimpo é perigosíssimo a questão do hidrargirismo, porque eles têm que aquecer, né, para separar o ouro dos produtos que não é metal, né? Que não é o ouro. Gente, como é que eles fazem? Alguém sabe? Quem Eles é jogam garimpeiro? Às vezes tem algum. É, Iago? Eles jogam mercúrio no leito do rio, depois eles vêm aspirando com uma máquina. Essa máquina ela faz a deposição do mercúrio no fundo dela. Aí as pepitas que são pequenas, elas transformam em grandes blocos. Esses blocos são aquecidos porque o mercúrio ele tem um ponto de liquefação bem inferior do que o ouro, né? Se eu não me engano, vai ali em torno de 50, 60 graus Celsius, ou até menos, ele já está liquidificando o mercúrio in natura que eles usam. Então eles derretem com maçarico e separam a pepita do E mercúrio. aí, nesse momento, eles inalam as moléculas do mercúrio, né? Porque eles... Sim, ele solta muita Isso, fumaça. exatamente. Então, com o passar do tempo, gente, você vai ver que esse funcionário aí de garimpo, ele fica doido. É loucura mesmo, ele fica totalmente louco, ele não sabe mais, desorientado, ele esquece, tem esquecimento, entendeu? Então, com o passar do tempo, ele fica doido da cabeça, como diz os nossos pacientes, né? Por quê? Por causa dessa intoxicação a nível de sistema nervoso, né? Ok? Então, por isso que chama loucura do chapeleiro, tá?
Então, a gente aderiu a isso. Mas esse chapeleiro aí que as bibliografias referem, é porque eles faziam esse mesmo processo aí do ouro para fazer o arco que encaixa aqui na nossa cabeça. Porque no século passado todo mundo usava chapéu, né? Hoje que já é incomum, né? E mesmo que use, já são outros tipos de material, né? Mas aquele arco era feito de mercúrio, tá bom? Mais algum detalhe aí interessante aí no metal? Então, mercúrio, doença do chapeleiro maluco e o hidrargirismo, né? O manganês, passo da bailarina, parkinsonismo. E o chumbo, plumbismo, saturnismo, patognomônico, linha de Burton, tá? É uma faixa azul aqui, gengival, que já caracteriza a intoxicação. Esse aí é patognomônico, ok? Vamos lá? Mais alguma questão aí Professora, em relação ao manganismo aí, esse parkinsonismo não seria que nem está relacionado à doença de Parkinson. No caso, é um diferencial para o manganismo, um diagnóstico diferencial que daria? Não, na verdade é assim, se assemelha à doença do Parkinson. Por isso que chama parkinsonismo. Porque o Parkinson, ele se treme todo, né? Qual que é a fisiopatologia do Parkinson? Ele tem alterações nas fibras, né? Nas musculares, né? Mielínicas. Tem que ler tudo isso aí, né? E a impregnação pelo manganês, ela faz as alterações a nível de dopamina, lá na hematoencefálica, né? No sistema nervoso, e ele também faz esses tremores. Por isso que chama parkinsonismo. Se assemelham à doença do Parkinson. Não é que ele vai ter Parkinson. Ele vai ter os mesmos sintomas que a doença de Parkinson. Entendeu? Entendi. Então, mas uma é uma fisiopatologia, a outra é outra. Tá? Mas é dopa. É tanto que a gente dá a mesma medicação. A gente usa a levodopa mesmo para tratar o paciente que tem alteração de manganês. É porque falando parkinsonismo, parece que você correlaciona uma doença com a outra, quando na verdade o Parkinson é um diagnóstico diferencial para ele, né? Para o manganismo. É isso. Aí o que você vai fazer? Ramazine. Então, você vai fazer Ramazine, vai perguntar com o que ele trabalha, com o que ele trabalhou, há quanto tempo. Se ele foi um funcionário de serralheria a vida toda, aí você pode apostar que ele está tendo intoxicação pelo manganês, que ele trabalhou a vida toda com manganês. E aí você vai fazer exatamente um diagnóstico diferencial. Não, mas ele não está com Parkinson, ele está com parkinsonismo, que daí já é a impregnação do manganês a nível de sistema nervoso. Exatamente, diagnóstico diferencial. Aí entra o Ramazine, tá? Que você tem que ter esse discernimento aí. Então, ele chama parkinsonismo porque os sintomas se assemelham à doença de Parkinson. Mas é um diagnóstico diferencial. E o fator patognomônico é o passo da bailarina. Ele não consegue mais colocar o pé no chão, ele anda de ponta de pé, tá? Ok? É interessante, pessoal, esses três. E o benzenismo também, que nós vamos ver no caso 4. Tá? Vamos lá, vamos ver a outra questão. Cadê quem está com o vídeo aberto aí? Vamos ver a outra questão aí, pessoal. Não tô. Onde é que eu fecho aqui? Que agora eu perdi aqui meu... Stop vídeo, né? Não. Ué? Cadê? Ah, tá aqui, achei. Vamos lá. Terceira questão. Nas serralherias e nas indústrias de vidro, o uso de eletricidade está muito presente. Tá?
Descreva a NR10, quais os EPIs recomendados para esses trabalhos e quais as patologias que protegem quando a gente usa os EPIs recomendados lá na NR10. Pessoal, isso aqui é só ler. Vai lá, quem fez NR10, qual é o treinamento dela, qual é o horário, o que nós temos de novo aí na NR10. Pô, gente, ó, vamos acordar aí. Vai lá. Vamos lá. Prof, vou falar Oh, sobre os objetivos e o campo de aplicação da NR10, tá? tá, vai lá. Ela tem como objetivo estabelecer requisitos e condições mínimas para a implementação de sistemas preventivos e medidas de controle que resguardam a segurança e a saúde de trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com serviços em eletricidade, instalações elétricas ou em suas proximidades. Essa norma ela é aplicável às etapas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Aí ela contempla 5 fases, que é o projeto, construção, montagem, operação e manutenção. Aí tem um monte de coisa, né, que ela dispõe sobre medidas de controle, sobre a segurança em projetos, segurança na construção, montagem, ela é enorme, né? Ela tem muita coisa aqui que fala sobre ela, mas agora respondendo uma outra parte da pergunta, que é sobre os EPIs, os principais EPIs que ela estabelece são capacete de segurança classe B, recomendado para o uso com risco de choque elétrico, botina de segurança. Aí ela faz um adendo, que tem que ter cuidado ao indicar este EPI, porque tem que certificar que não tenha nenhum material metálico nele. Para estar 100% seguro, é preciso um equipamento dielétrico adequado para isolar a eletricidade. Luva de segurança, porque vai garantir a segurança em serviços de eletricidade em geral, né? E certo. é ideal o uso de 2 luvas. A luva isolante de borracha e a luva de couro, que sobrepõe para proteger a luva isolante. Manga isolante de borracha, que vai proteger os braços e proporcionar mais segurança para exercer determinadas atividades. O cinto de segurança, porque vai proteger o trabalhador do risco de choque elétrico. E protetor facial contra arco elétrico e vestimentas especiais, como camisas e calças especiais contra agentes térmicos provenientes do arco elétrico. Porque uma descarga elétrica pode causar sérias queimaduras, paradas cardiorrespiratórias, explosões, incêndios, etc. Se tiver mais alguém que possa falar sobre as patologias, porque a minha não ficou tão boa não, essa parte, prof. Eu tenho que dar uma melhorada aqui. Tá. Alguém, gente, completar alguma coisa? Prof, eu vi que tem eu não sei se está certo, que tem uns EPCs, que são alguns dispositivos instalados e utilizados no ambiente de trabalho, mas para proteção coletiva, né? Que eles vão englobar algumas medidas de sinalização que são importantes, porque eles não dependem da atitude do funcionário para que seja eficaz. São medidas de proteção coletiva, que são prioridade em qualquer empresa. Que aí, tipo, tem alguns exemplos, tipo cone, corrente, faixa de segurança, placa de sinalização, alarme, alerta, barreira contra a luminosidade, essas coisas, sabe? Exatamente. Mais alguém quer completar aí? Questão 3, NR10. Prof. E também ela traz que a empresa tem o dever de manter os trabalhadores informados sobre todos os riscos nos quais eles estão expostos. E também na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Aí também tem um outro item aqui, que é promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível,
denúncias aos órgãos competentes. Isso. Então, isso inclui treinamento do funcionário. Nesse treinamento, eles têm aula com o bombeiro de primeiros socorros. Às vezes, eles chamam a gente para dar esses primeiros socorros, para orientar nas queimaduras, para orientar no choque, para desfibrilação, fazer a massagem cardíaca, tá? Até o socorro chegar. Como socorrer de maneira correta esse funcionário que levou um choque, né? Então, eles têm esse treinamento, que esse treinamento dura 40 horas, é feito na semana que ele entra na empresa, tá? E ele faz mais também os treinamentos de trabalho em altura e tal. Tem um exemplo coletivo que a Finca fez, vocês acompanharam a reforma da Finca agora, né? O prédio novo, tudo. O que tem na Finca agora de EPC para todo mundo, tanto para nós, quanto para os funcionários, quanto para quem construiu? O que se vê hoje na construção nova dela? Aliás, nela inteira, né? Qual o cuidado que tem lá na energia? Nessa parte de NR10? Alguém sabe me dizer? Vocês já estão almoçando, moçada? Pessoal, todo mundo no celular, né? Não, professor, eu não sei que negócio que tem lá, não. Iago, lá tem o aterramento. Vocês veem que nessas propagandas dela aí, que inclusive vocês aparecem, não existe mais fio por cima do prédio, né? Então, a Finca na NR10, ela está totalmente correta. As instalações elétricas são feitas todas por aterramento. Vocês viram que na hora de construir lá, que vocês iam para a sala, você não via fiação, tudo embaixo, não foi? Eles não cavucaram tudo lá, o chão? Isso, foi isso mesmo. Legal, hein? Ok? Bacana. Então, hoje, ela já está enquadrada na NR10. As instalações elétricas dela é toda por aterramento. Essas construções novas agora, que já está saindo na cidade, ela já é feita de acordo com a NR10, aterramentos. Então, isso evita choque de pedestre, curto nas instalações, né? Então, ela já enquadrou na NR10. E na própria instalação, quando os funcionários vão manipular a rede elétrica, é muito menos, né? É quase que zero a questão aí de curto, né? Porque já tem o isolamento ali térreo, né? Aterramento, ok? Mais alguma coisa aí da NR10? Mais alguma coisa? Professora. Vocês viram que quando tem aula, assim, quando tem aula normal, né? Que é que a gente não pode ter por enquanto, a gente tem os vídeos, e aí dessa NR10 é riquíssima, tem esses depoimentos de funcionários que não obedeceram a NR10, não usaram os EPIs, não fizeram treinamentos. Muitos deles hoje já não falam mais, né? Estão enterrados já junto com os fios, né, de hoje em dia. E os que sobraram, que têm amputação gravíssima, eles dão assim uns treinamentos, uns depoimentos que chocam muito. Então, assim, normalmente, o que a gente percebe do funcionário que trabalha na parte de elétrica? Eles realmente obedecem muito a NR10 pelo risco de vida eminente que eles têm todos os dias que eles vão trabalhar, tá? Então, eles usam realmente os EPIs, é tudo emborrachado, eles não usam adornos. Normalmente, os funcionários da elétrica, eles não usam aliança de casamento, não usam nenhum adorno, tá? Então, já para respeitar todas essas questões aí da NR10. Mais alguma observação aí da parte de elétrica? Toda vez desligar a chave geral, né? Vocês, quando vão fazer conserto aí de chuveiro em casa, né? Também já tem que fazer isso, né? Nos hospitais, a gente já tem equipe treinada para fazer toda essa parte de eletricidade. Não é qualquer abelhudo que pode mexer aí nessas instalações, né? Principalmente dessas redes hospitalares antigas que nós temos, né? O funcionário corre muito risco. Quando contratar alguém para fazer essa parte de elétrica, tem que ver se eles têm ocupacional, se eles têm treinamento, como é que está essa questão, porque depois vocês serão coparticipativos, né?
porque é um serviço muito, muito, muito arriscado. E os funcionários das serralherias que mexem o tempo todo com máquina elétrica, eles também fazem os treinamentos, ok? Deixa eu ver o horário aqui. Mais alguma questão aí, gente? Na NR10? Alguma anotação? Alguma dúvida? Vocês já estão me mandando as questões norteadoras, né? Porque eu vou corrigir, vou dar um feedback para vocês, tá? Quem faltou alguma coisa nessas questões, por favor, acrescentarem aí essas questões, porque vai cair na prova, tá? E aí, gente, nós vamos entrar agora na quarta questão, que é as pneumoconioses. Vamos lá, mas eu preciso que vocês respondam, gente, porque a aula não está evoluindo, não. Vamos lá? Cadê? Pneumoconioses. Tem a silicose, né? A asbestose também. Várias doenças, né? Tá, então Prof, vamos lá. As eu vi que elas são... pneumoconioses são consideradas doenças respiratórias ocupacionais. A natureza do trabalho causa o adoecimento. Descreva sobre as pneumoconioses não fibrinogênias, fibrose pulmonar nodular, qual a fisiopatologia, como proteger nossos trabalhadores e quais os exames de controle. Pessoal, ó, eu não sei o que está acontecendo aí com vocês hoje, eu estou achando vocês assim muito... Cadê? Não tô vendo participação aí da turma. Vocês querem responder na próxima aula? Como é que a gente faz? Porque eu preciso das respostas de vocês para surgir aí alguma coisa. Não, professora. Vamos deixar para a próxima aula as 3 questões? Vamos continuar, porque eles vão parar. O pessoal tem que responder aí. Porque daí, ó... Uma pessoa ia responder. Prof, eu posso responder? Pode ir lendo aí. Aí a gente pode Tá, matar então. Vai lá. Ok. As pneumoconioses, elas podem ser divididas, como foi dito na questão, em fibrogênicas e não fibrogênicas, isso de acordo com o potencial da poeira em produzir um tipo de reação tecidual. Apesar de existirem alguns tipos bastante polares de pneumoconioses fibrogênicas e não fibrogênicas, como a silicose e a abestose de um lado e a baritose de outro, existe uma possibilidade fisiopatogênica de poeiras tidas como não fibrogênicas produzirem alguns graus de fibrose, dependendo da dose e das condições de exposição. Primeiro, a gente vai falar sobre as não fibrogênicas, que são geralmente doença pulmonar causada pela exposição a poeiras com baixo potencial fibrogênico, também conhecida como pneumoconiose por poeira inerte. E aí alguns exemplos vão ser a siderose, que a siderose ela vai ser quando é um termo utilizado para caracterizar a deposição de ferro nos tecidos, a baritose, a estanose e a pneumoconiose por carvão vegetal ou rosa fosfática. As ocupações de risco geralmente são soldadores de arco elétrico, trabalhadores expostos a carvão vegetal, na produção, no armazenamento e no uso industrial, trabalhadores de rocha fosfática, trabalhadores de mineração e ensacamento de bário e estanho. Geralmente o diagnóstico vai ser feito pela história ocupacional da exposição à poeira não fibrogênica, a história clínica com sintomas ausentes ou presentes, de sintomas que em geral eles são precedidos pelas alterações radiológicas. Pode ser também feito por radiografia simples de tórax interpretada de acordo com os critérios da OIT 2000. Aí tem as principais características. As principais características vão ser pelo acúmulo de macrófagos alveolares carregados de particulados, organizados em máculas, associados a fibras de reticulina, e poucas fibras colágenas expressa por uma pequena opacidade nodular, associado ou não a reticulares difusas e bilaterais. Normalmente ocorrem após exposição ocupacionais de longa duração e os sintomas respiratórios costumam ser escassos, sendo que pode ocorrer dispneia ao esforço, que vai ser um dos principais. Geralmente o diagnóstico ele é incidental ou por algum achado de exame periódico. Aí eu coloquei a fisiopatologia de uma doença aqui, que é a siderose,
que ela vai ser uma doença pulmonar do estilo pneumoconiose, que vai ser causada pela inalação de poeira e fumo contendo óxido de ferro. Ele pode acometer trabalhadores expostos a atividades extrativas de minério de ferro, hematina, magnetina, limonitina ou limonita, produção de pigmentos naturais contendo óxidos de ferro em tintas e pisos, metalúrgica de aço, ferro e ligas, solda e arco elétrico, ou também polimentos de metais com óxido de ferro. Foi isso de não fibrogênicos. Isso, que os nossos funcionários, na verdade, do caso, estão expostos exatamente a esses metais aí que você Sim. falou, né? Alguém fez sobre a silicose? Alguém achou a silicose aí ou alguma outra pneumoconiose? Ó, pneumoconiose, vocês viram, o nome pneumoconiose já é doença ocupacional. Ele só teve aquela alteração pulmonar por conta da inalação dessas sílicas, dessas fibras aí. E qual é a fisiopatologia dessas doenças fibrinogênias aí? Como é que ocorre? Vamos lá, qual que é a fisiopatologia, gente? Ele inalou essa fibra aí e ela vai para onde? Professora, como, assim, eu vi um Vai, pouco de Felipe. forma geral. Ah. Ela vai fazer a inalação dos aerosóis e elas são muito pequenas, né? Então, elas vão lá para o trato respiratório inferior. Então, vamos colocar lá nos finais bronquíolos, alvéolos. E com a inalação crônica, o nosso corpo ele não consegue ter um sistema imunológico que consegue combater isso suficiente. Então, o que acontece? Vai começar a ter uma inflamação, uma resposta inflamatória ali no trato respiratório inferior. Então, Por quê? Quem que vai englobar essas fibras? São os macrófagos alveolares, né? Isso, exatamente. Então, eles conseguem atingir os macrófagos alveolares lá nos alvéolos. O que acontece no alvéolo, gente? Fisiopatologia normal aí. O que acontece de importantíssimo nos alvéolos, nos alvéolos nossos? Hematose. Efeito a hematose, né? Exatamente. Então, imagina como que esse funcionário vai ficar com o passar do tempo. Então, o Felipe, pode ir, Felipe. Aí, os macrófagos englobam essas fibrinas, né? Isso, exatamente. Aí ele faz o vai ocorrer recrutamento inflamatório. Então, ele vai recrutar as principais células inflamatórias, como neutrófilos, os leucócitos, os linfócitos. E como nós já estudamos toda a cascata da inflamação, depois da inflamação ocorre uma lesão histopatológica, e depois dessa lesão, se ela for muito crônica, que aí entra no caso das pneumoconioses fibrogênicas, ocorre a fibrose do alvéolo. Logo vai acontecer a perda alveolar e a dificuldade respiratória, de acordo com sua dose e intensidade. Exatamente. E vocês entenderam? Gente, isso é importantíssimo para o aluno de medicina, pelo amor de Deus, hein? Fisiopatologia dessa... Por que a Eternit, ela levou muito processo? Porque era totalmente a crisotila lá que eles usavam naquelas telhas lá de Eternit, a gente chama até telha de Eternit, mas na verdade é telha crisotilada, telha... Ficou o nome de Eternit porque é o nome da marca da empresa, né? Então, essas fibras eram totalmente fibrinogênicas, né? Elas minúsculas, atingiam os alvéolos pulmonares, acontecia todo esse processo aí patogênico, as nossas células englobavam, porém não conseguia, né, expulsar, não conseguia exterminar essas fibras, englobava, acontece a morte celular ali, né, nesse local, o tecido alveolar é substituído por esses fibrinogênicos, fica duro, né, fica um tecido espesso, e aí a gente não consegue mais aquela expansibilidade pulmonar, né, não faz mais a troca gasosa, não faz mais a hematose, né, os alvéolos ficam todos comprometidos, né. E aí esse funcionário, ele não consegue mais respirar sem máquina, né?
Então, hoje, nós temos também depoimento deles que eles ficam em cima de uma cama com um respirador 24 horas, né? Porque eles não têm essa troca gasosa, eles não fazem mais a função fisiológica principal respiratória do nosso organismo para a gente se manter vivo, né? Para oxigenar todos os nossos órgãos alvos, ok? Então, estuda essa patologia aí, a fagocitose aí, tá? Os macrófagos, ok? Eu quero resposta, assim, bem legal aí nessa parte. Professora, Mais alguma coisa aí? eu coloquei, tipo assim, quando ele é inalado e vai atingir as vias respiratórias, ele vai entrar numa quantidade tão grande de conteúdo, né? Que vai superar os mecanismos de defesa, no caso, o transporte, né? Os mecanismos linfáticos e as células fagocitárias. E o que vai acontecer? Quando ele se deposita no trato respiratório, vai se iniciar um processo inflamatório. E aí, esse processo inflamatório, dependendo do tempo, ele vai causar uma fibrose intersticial. Nesse caso, devido ao não tratamento, né? Então, a fisiopatologia, eu entendo que vai ser a inalação através das vias respiratórias, a um ponto em que eles vão superar a barreira de defesa, e aí vão se acumular nas vias respiratórias, né? Fazer todo aquele acometimento, prejudicando o processo de troca gasosa, promovendo a inflamação, e essa inflamação, com o decorrer do tempo, vai ser prejudicial para o parênquima do pulmão. E aí vai causar um aspecto fibrótico. Isso. Mas aí ele já não está mais nas vias respiratórias, ele está lá embaixo já nos alvéolos, né? Ele já conseguiu atingir lá embaixo. Aí lá que ele faz essa morte celular aí, tá? Mas começa aqui. Então, qual a proteção? Você sabe a fisiopatologia. Então, qual a proteção? De imediato, o que eles têm que usar? Que a gente está usando agora de monte? Máscara. Pronto, as máscaras, né? Aquelas viseiras, eles já até usam. E aí, depois desses processos, o que aconteceu? Até os vizinhos das eternites grandes, das empresas grandes dessas telhas, eles também foram acometidos com essas doenças, com essas pneumoconioses, e eles entraram também na justiça. Professora, então, hoje, essas pneumoconioses não era pelo amianto? Como? Essas pneumoconioses dessas telhas não eram pelo amianto? Isso, é o amianto, que contém crisotila, que contém aquele carvão preto lá. Se você for ver, é uma eternidade de quem é engenheiro aí, sabe todos os produtos que eles usam nessas telhas. E aí, o amianto, dizem os órgãos fiscalizadores que ele foi banido, mas, porém, todavia, a gente pergunta para os funcionários, eles falam que não, que ainda usa, tá? Então, por conta disso e por conta dos vizinhos também estarem com essas pneumoconioses aí, aspirando esses amiantos, esses produtos aí da telha, o que eles fazem agora? Se você for numa eternite agora, da vida aí, tem lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, salvo engano, a maior é uma em Santa Catarina. Eles fazem o processo de molhar a irrigação. Então, eles usam, quem já viu irrigação de lavoura, eles fazem a irrigação por terra, embaixo, né? Nas empresas de telhas que trabalham com esses materiais de construção aí, eles fazem a irrigação em cima. Então, eles colocam esses jatos d'água, eles andam, assim como nas lavouras, tá? Pelo mecanismo de tripé, com rodas, né? E vai molhando o tempo todo essas fábricas aí de telhas, né? De material de construção aí, para que o funcionário e os entornos não aspirem essas poeiras. Então, essas poeiras não ficam no ar. A água, ela pesa, né, as partículas, e elas se depositam no chão, então evita. Isso aí é um EPC, né? Uma proteção coletiva, tanto para os funcionários quanto para os vizinhos aí dessas empresas, tá? Então, esse é um dos mecanismos que eles usam, tá? De EPC. E abolir o amianto, muito bem lembrado aí, a Amanda falou,
abolir o amianto e todas essas partículas aí totalmente prejudiciais, né? E substituir por outros materiais. Só que aí, quando eles substituíram, eles não tiveram a mesma propriedade térmica da telha. Dizem o pessoal que fabrica essas telhas que o amianto foi substituído por material que, se você usar na tua casa ou no sítio, em barracões, essas coisas, eles absorvem a água. Então, quando chove, goteira muito, entendeu? Eles passam o térmico, não faz um isolamento, fica muito quente embaixo. Então, eles relatam um monte de coisa e um monte de desvantagem dos outros produtos que o amianto já não fazia, né? Só que aí o amianto é muito prejudicial, tá abolido, entre aspas, né? Ok? Então, assim, hoje, gente, como herança, nós temos muitos funcionários, principalmente dessa empresa famosa aí, que é o Nome Eternity, que eles estão, assim, totalmente dependentes de oxigênio domiciliar. Eles ficam em casa, improdutivos e com a visita domiciliar, tanto da Estratégia Saúde da Família, quanto dos outros aí, o tempo todo para controlar esse paciente, porque ele não consegue respirar, ele não faz hematose. Então, ele depende totalmente, ele é totalmente dependente aí de oxigênio, bomba de oxigênio externa. Ok? Mais alguma coisa aí das pneumoconiose? Quais outras, gente? Tem muito. Silicose. Quais mais aí? Mais alguém colocou alguma? Vocês estão terríveis hoje, hein? Pelo amor de Deus. O que aconteceu? Ó, na próxima aula, nós vamos terminar essas questões e aí a gente já vai começar o caso 4. Eu posso já até mandar para vocês, só para adiantar. É sobre o benzenismo, é frentista de posto de gasolina. Já vão estudando aí também, tá? Se vocês quiserem. Já posso mandar o caso 4 ou não? Vocês querem que eu passe na próxima aula? Já pode mandar, né? Pode mandar, professor. Pode mandar, não vai ter impedimento nenhum, né? E aí, quem já respondeu esse, já vai respondendo, então, o benzenismo aí, né? As questões do próximo caso, porque nós vamos terminar essas questões do caso 3 aí no próximo, e aí na outra aula a gente já vai fazer o fechamento, porque depois dia 11 é feriado, né? Dia 11 eu não sei que feriado, porque nós já estamos em feriado, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, ó. É dia 12 que começa as provas de vocês? Foi o que soltaram primeiramente, né, professor? Mas a gente não sabe se vai mudar ou não. Tá, então a gente não sabe ainda. Mas por enquanto é isso, né? Dia 12, né? Isso. Tá. Então vamos fazer isso, ó. Hoje 21. Aí 28 a gente já começa o caso 4 e dia 4 de junho a gente já faz o fechamento, porque dia 11 é Corpus Christi, eu não sei como é que vai ficar esse dia 11, e dia 12 já começa as provas, não é isso? Sim, professora. Tá, então vamos fazer isso. Eu já vou passar o caso 4 para vocês, tá? E aí a gente já segue esse cronograma, ok? Quem chegou aí, pessoal, na aula aí, que eu não coloquei aí? Camille chegou? É a Camille que estava faltando? Não, é a Carol. Caroline. Cecília. Prof. Presente, professora. Quem que falou presente? A Cecília. Cecília presente. Professora, o Davi estava na aula, só que acho que ele caiu. E ele não. Cadê o Davi? Davi, você não respondeu, filho? Ele não respondeu no começo, acho que ele caiu, tanto que ele falou aqui comigo. Ah, Davi. Anneli. A Luana. Luana chegou? Luana não. Não estou vendo a Luana aqui. Não tá não, né? Tá, Luana. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu não... Cadê?
O Saulo. Cadê o Saulo? Saulo não tá? Não. Mais alguém, pessoal, que eu não chamei? Professor, ele Alguém caiu aí? mesmo. Acabei de falar Tá, que ó, pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler aí essas norteadoras de vocês, tá, direitinho, dou o feedback para vocês, na outra aula a gente encerra o caso 3 e já começa o caso 4, ok? Ok, professora. Ok. Ó, então, Henrique, Vitor, quem tá aí online aí, ó, já avisa o pessoal para ir respondendo, então, já o caso 4 também, tá bom? Professora, Aí a gente já vai discutindo já, ok? professora, essas perguntas era para entregar até hoje? Não, eu deixei livre porque a gente não tinha data da prova ainda. Aí eu tô dando uma corridinha assim, eu ia levar bem tranquilo isso aí. Mas aí, porque já falaram que dia 12 já vai começar as provas de vocês, então a gente só tem mais 2 dias. Sim. Aí, quem Beleza. não me entregou, entrega agora durante a semana, que eu já vou dando um feedback e o ok aí de quem fez. Tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Tá? Podemos encerrar? Ok? Professora, Oi. é para te enviar no e-mail ou no Classroom? Não, pode enviar no Classroom mesmo. O Ah, Classroom eu tô olhando, tá tá? bom. Tá, Aí obrigada. eu dou feedback para vocês lá mesmo, tá bom? Eu vou olhar certinho a chamada, quem já me entregou, não, e eu vou sinalizando, ok, 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 tá bom? Prof, eu mandei no e-mail. Tá bom. Ok, pessoal, pode encerrar? Vamos almoçar? Vamos. Vamos, professora. Tranquilo, prof. Tá. Beijo, meninas. Tchau, prof. Grata, Tchau, beijo. meninos. Bom almoço, professora. Professora, Muito quem mandou obrigado. no Nada, e-mail, igualmente você para está vocês. aceitando? Beijão aí. Tchau, tchau. Professora, quem mandou no e-mail, você está aceitando? No e-mail tô. Pode passar tá no bom. e-mail também. Tá? Ok. Ok, beijão. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, valeu.